Olá, eu sou Françoise Lira e esse é o podcast mais feminino do Brasil. Aqui a gente traz sempre temáticas voltadas para a área da saúde, beleza e empreendedorismo. E hoje o tema vai ser saúde. Com vocês, pode chá comigo. Para bater um papo gostoso aqui enquanto a gente toma um delicioso chá, a queridíssima nutricionista Daniela Godoy, que também é minha nutri, então eu estou muito honrada de tê-la aqui com a gente. Dani, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Enquanto a gente conversa, a gente vai tomar um chá, vou servir para você. Obrigada. Dani, conta pra gente, qual que é a sua área? Você pode se apresentar? Qual área que você atua? Onde que você trabalha? Quando eu sirvo seu chazinho. Bom, eu trabalho com nutrição clínica, né? Eu trabalho mais em Belo Horizonte presencialmente, mas hoje em dia, né, para mim 70% dos meus atendimentos hoje já estão online. Então eu atendo pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro também, tem de vários países que tem esse foco na alimentação saudável, na comida de verdade, na comida mais low carb. Trabalho com estratégias, né, cetogênicas, estratégias que são voltadas tanto para o emagrecimento, né, porque o emagrecimento ele previne várias doenças, né, obesidade, hipertensão, gordura no fígado, câncer, né, e várias outras, e também com tratamento específico para algumas pessoas que já estão doentes, tanto no câncer, né, quanto em ovário policístico, endometriose, várias outras doenças relacionadas tanto ao estilo de vida, né, quanto a alterações que podem ser genéticas, né, como o SOP, como o câncer, que o estilo de vida e a alimentação fazem a diferença. Então, faz muita diferença aí, pegando assim, no geral, seria comida de verdade. Define pra gente o que é comida de verdade, qual que é a diferença de low carb e cetogênica, muitas pessoas têm dúvida. Define pra gente, por favor. Então, Vamos comida tomar de um chazinho. verdade, vamos sim. Esse chazinho, gente, é de gengibre e limão. Dani, chá também é uma coisa que ajuda bastante, né? Depois você fala pra gente, assim, por exemplo, eu sempre ouço falar que chá não quebra jejum, então eu acho que é bem bacana também a gente mencionar isso depois. Tá. Então, a comida de verdade, quando a gente vai definir comida de verdade, primeira coisa a gente tem que definir o sujeito, né? Sim, sim. Comida de verdade para quem? Então, comida de verdade para mim pode ser muito diferente de comida de verdade para um chinês, né? Mas a ideia da comida de verdade é aquela comida que sempre esteve presente na alimentação daquela espécie, né? Então, a comida que sempre fez parte da nossa cultura, a comida que sempre fez parte da nossa história. Lá atrás, antes da industrialização dos alimentos, que foi, hoje a gente consegue definir uma das causas dessas doenças, de como a população está doente hoje em dia, é justamente o fato da gente ter saído da comida de verdade, da comidinha caseira, feita em casa, com alimentos colhidos no quintal, para essa comida industrializada, abrir pacotinho, pedir um iFood, gorduras processadas, né, carboidratos processados. Hoje a gente não fala muito em alimento, a gente fala em quê? Em carboidrato, é gordura saturada, é gordura trans, é carboidrato complexo. A gente perdeu muito da comida, a gente está comendo produto alimentício. E toda essa mudança, né, esse tipo de alimentação que veio para a gente com essa comida processada, né, todas as mudanças, elas causaram várias doenças. Mas quando a gente pensa em comida de verdade, a gente pensa em evitar todos esses problemas e muitas vezes todas essas doenças e muitas vezes tratar muitas doenças. E aí, dentro da comida de verdade, nós podemos ter estratégias como a low carb, como a cetogênica, que vão trabalhar com estes alimentos. E aí, gente, existe uma diferença muito grande quando a gente fala comida de verdade, low carb, cetogênica, do que quando a gente simplesmente fala uma cetogênica, uma low carb, que pode ser com alimentos ruins. Então, a comida de verdade, quando você faz estratégicas low carb, cetogênica, dentro de alimentos que são considerados comida de verdade, você está escolhendo o que é melhor.
Então, o que é uma estratégia low carb? Bom, quando você tem por objetivo reduzir o carboidrato para promover uma redução hormonal, e nesse caso é da insulina, né, você vai trabalhar com alimentos que não vão gerar esse impacto quando ingeridos. Uhum. A ideia de que existe um alimento low carb, ou que o alimento, a partir de quanto de carboidrato o alimento é low carb, né? Maçã é low carb, banana é low carb, morango é low carb, é difícil definir isso. Por quê? Porque dependendo da quantidade, pode ser que não haja nenhum estímulo hormonal. Sim, mas tem O uma estímulo quantidade de muito... carboidrato, assim, para ser considerado low carb? Quando a gente pensa, para ser considerado low carb, não. Por quê? Porque depende da pessoa, o estímulo e a pessoa. Pode ser que 10 gramas de carboidrato para mim, no contexto da minha alimentação, dos meus exercícios, eles não impactem a minha insulina. Mas pode ser que para você ou para uma outra pessoa que tem resistência insulínica, que já tem aí uma alimentação diferente, pode ser que para ela já seja um valor que impacta. Interessantíssimo. E aí o que acontece? Quando a gente vai olhar o alimento, a gente pensa, bom, vou te fazer uma pergunta para a gente entender um pouquinho do raciocínio. Quanto de sangue você acha que você tem? Quanto de sangue? 7 litros. Mais ou menos isso. Um homem uns 7, mulher um pouquinho menos. Se tirássemos todo o açúcar do sangue, vamos supor que você foi lá e fez o exame e deu 80 miligramas DL, né? 80. Glicemia de 80 em jejum. O que significa isso para uma mulher de 6 litros de sangue? Entendeu? A variação da quantidade de açúcar, de glicose no seu sangue, todo é tão pequena que vai variar entre 7 e 10 gramas de açúcar no sangue inteiro. Entendeu? Então, quando você para pensar, eu falo, gente, mas é muito pouco. Se eu comer uma banana, eu como 2, 3 vezes mais. Pois é. Por isso que o patamar, a quantidade de açúcar, de carboidrato do alimento, ele pode impactar muito ou pouco, mesmo que seja um alimento natural. A gente está falando de uma banana, de um abacaxi, de uma manga, né? Quem dirá de um pão, de uma sobremesa, um pudim, né? Um arroz. Então, essas quantidades que vão definir esse impacto. Na low carb, a gente trabalha com baixa quantidade de carboidrato, né? Uma carga glicêmica baixa. Não precisa não ter estímulo. Você pode ter estímulo, mas é bem pequenininho, é pouco. Você não tem pico de glicemia, você tem uma subida singela e uma descida. Já na estratégia cetogênica, a gente procura não ter este impacto. Então, você vai calcular ali por porção, por refeição, entre 5 a 10 gramas de carboidrato, né? Dependendo do horário. Por exemplo, de manhã a gente trabalha com um pouquinho de carboidrato, 5, 4, né? E olhe lá, às vezes até menos. Porque de manhã a gente tem que evitar muito mais o carboidrato do que à tarde e à noite, por exemplo. Isso, porque de manhã você vem do sono. A sua glicemia, ela é mantida. Você produz açúcar sempre que precisar você vai produzir, seu fígado produz. Então, quando você está dormindo e você jantou lá 8 horas da noite, deu 4 horas da manhã, você está dormindo, não está consumindo nada. O seu açúcar está sendo suprido e produzido pelo seu fígado, né? Está sendo quebrado de outras fontes e produzido pelo fígado para completar ali sua corrente sanguínea. Então ela está estável, ela não tem uma quantidade muito grande, você não tem muita insulina, né? Está pouquinho. Aí quando você acorda, colocou o pé no chão, você começa a aumentar essa quantidade de açúcar que está sendo liberada pelo seu fígado. Porque a gente tem o cortisol. Então, quando os nossos olhos captam a iluminação, ele já vai lá num lugarzinho lá em cima do rim que produz cortisol e esse cortisol vai atuar lá no seu fígado aumentando um pouquinho. Então, você já tem um pouco de glicose a mais pela manhã. Então, para que você vai consumir mais, né? Se você tem por objetivo reduzir a resistência insulínica, porque tem muita gente que consome por outros motivos, né? Então, né, não é o caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, quando você acorda, você já vai produzir um pouquinho mais de glicose.
Quem tem resistência insulínica produz um tanto mais, né? E tem a ação da insulina. Se você vai consumir um carboidrato e você já tem esse aumento do seu corpo, se você está num período que você está em desequilíbrio, está com uma resistência insulínica ou está buscando uma redução da secreção de insulina para aumentar a sua quebra de gordura no corpo, não é um bom momento. O ideal seria você fazer uma refeição com um pouco menos de carboidrato para não acordar aquela insulina que ainda não foi despertada. Então priorizar carboidrato mais à tarde ou à noite ou fim de semana para quem eu acho que o melhor momento para se consumir o carboidrato, ele é no almoço, por exemplo, uma batata, né, um tubérculo para quem faz questão ou para quem não tem uma resistência insulínica, para quem está num período que pode consumir, não tem uma doença que isso vai impactar, ou uma sobremesa, uma fruta, né? Então, usar as frutas como sobremesa e não as sobremesas com muito açúcar para quem precisa fazer uma restrição. E durante a tarde, ali por volta das 4 horas da tarde, é o melhor momento para você consumir o carboidrato. Interessante. Porque o sol, ele vai fazendo o caminho dele, né? E a gente vai percebendo que a relação da inclinação do sol e iluminação que ele traz, os nossos olhos vão captando de forma diferente essa intensidade. Então, às 8 horas da manhã é uma, meio-dia é outra, 4 horas da tarde outra intensidade. Quando você tem essa queda do sol, né, eu estou falando queda do sol brincando, viu, gente? Né, mas para trazer a intensidade da iluminação, a gente tem uma redução da produção do cortisol, porque teoricamente o nosso corpo ia fazer o quê 4 horas da tarde? Antigamente ele ia dormir, entendeu? Então ele ia começar a descansar para esse corpo ir entrando na fase de descanso, de sono. Só que hoje a gente não, nosso dia mal começou às 4 horas da tarde, né? Tem muita coisa para fazer ainda. O que a gente já tem? Essa briga, né? Aquela 4 horas, eu não sei se acontece com você, mas muitas vezes é aquela hora que você dá aquela bombeadinha, se deixar, dá aquela preguicinha, dá um soninho, então você quer tomar um café, você quer comer um doce, um pão, uma bolacha, um biscoito. Então é uma hora que te pega. Em vez de comer um carboidrato não muito bom, come um chocolate, 70%, come umas castanhas. Aproveita para comer uma fruta, uma banana para quem gosta, porque são alimentos ricos em triptofano, né? Que é um aminoácido que é precursor justamente da serotonina, da melatonina. Então, ele vai vir com um adicional, vai vir com um pouquinho de carboidrato, né? Que é importante nesse horário, que vai fazer parte, né? Vai te ajudar a conseguir vencer esse cansaço das 4 horas da tarde, e ele traz outras funções. E aí ele traz como se fosse um suplemento, né? Um aminoácido que vai te ajudar a descansar depois, adormecer, relaxar. E então seria um bom horário para consumir às 4 horas da tarde. Perfeita essa dica. E a gente falou muito aqui agora do açúcar, né? Você falou muito da questão da insulina, de índice glicêmico, né? Tudo isso. Açúcar, né? Ele impacta muito, né? No índice glicêmico, né? Faz essa diferenciação para a gente, é meio confuso. Ou melhor, fala pra gente, açúcar, por que é tão difícil deixar o açúcar, Dani? Bom, primeiro a gente tem que entender que açúcar é um alimento, mas ele não é um alimento que a natureza oferece nesse formato, né? Açúcar de mesa, no máximo ele vai oferecer um mel e mesmo assim não é tão fácil ter grandes quantidades na natureza. Então, o açúcar é um alimento que nós, seres humanos, produzimos. O que a gente faz? A gente extrai esse nutriente do alimento, que é completo. Normalmente ele tem fibra, né? Ele tem água, ele tem vários minerais, e a gente extrai só o açúcar do alimento. Só de pensar nesse processamento, você processar um alimento, tirar só o açúcar e jogar o resto fora, mesmo que você vai utilizar de outras formas, mas extrair só esse nutriente, você já está entendendo que você está fazendo um processamento. O nosso corpo, ele não está preparado para lidar com o açúcar. Por quê? Porque nós não evoluímos convivendo com o açúcar, tendo açúcar disponível. Então, nós não temos defesa para esse tipo de alimento sozinho, isolado. Então, quando a gente ingere o açúcar, a gente ativa um sistema no nosso organismo
que ele está preparado para entender da onde que isso vem. Nossa, veio energia, né? Eu tive uma recompensa com prazer. Então o nosso corpo, o nosso cérebro, ele entende da onde que isso veio e ele grava. Bom, toda vez que eu estiver passando por uma situação que eu precise desse tipo de prazer, que eu precise dessa recompensa, eu vou buscar esse alimento. Como ele não é, por exemplo, comer uma banana que tem açúcar, não é a mesma coisa de comer os 30 gramas do açúcar da banana. Por quê? Porque o açúcar está ali, isolado. É como se você fizesse a comparação entre uma planta medicinal, né, e uma medicação alopática. Você pode extrair, a gente vai pensar num analgésico, você pode extrair aquele analgésico da planta, né, para fazer o analgésico alopático, onde tem ali aquela estrutura, né, aquele composto, ou você pode, por exemplo, tomar um chá. É claro que o chá vai ter um efeito muito menor do que do alimento, do composto que foi extraído e isolado. Sim. Então, quando a gente fala de açúcar, para pensar, a fruta não é gostoso, não é tão gostoso, mas você come uma maçã, 2 bananas, e você fica satisfeito, porque vem várias coisas juntas que te dão saciedade, né? A natureza é perfeita. Quando você come o açúcar, coloca um açúcar no café, ou faz uma sobremesa, né? Ou faz um alimento processado, um sanduíche, ou uma batata frita, onde você junta açúcar, gordura e sal, você estimula essas regiões do nosso corpo que elas devem ser estimuladas. A gente precisa se alimentar para sobreviver. Então, o ser humano, ele veio, né, com esse sistema para defender ele da desnutrição, da falta de alimentos, para deixar o ser humano sempre buscando comida, porque comida era algo escasso. Então, quando você pega um ingrediente, um nutriente de um alimento que estimula a nossa busca por comida, o nosso desejo por comida, você isola esse nutriente e dá na forma de um doce, de uma batata, porque você sabe que a batata frita desses restaurantes, né, fast food, não é batata não, é processado. E aí quando você pega um pãozinho, quando você pega um brigadeiro, você está ativando com doses cavalares uma região que durante toda a história do ser humano na Terra, ela foi importante para fazer a gente buscar comida. Então, como é que a gente não vai ficar? A maioria dos meus pacientes, eles falam, eu sou viciado em doce, eu sou apaixonada com doce. Como que você não vai ficar apaixonada, deslumbrada, se deliciando com um sorvete, né, um pudim, uma torta, um chocolate que é mais um chocolate ao leite? Como é que você não vai ficar, né, com aquela sensação de sempre querendo um pouquinho mais, né, sempre querendo bis? Você fica hipnotizado. Você lembra daquela propaganda? Da nossa época do chocolatinho? Então, assim, esse alimento que foi processado e foi adicionado ingredientes que ativam exatamente uma região do cérebro que faz a gente buscar mais comida, sempre vão nos deixar com a sensação de estar viciados nele, de estar apaixonado. Sou apaixonada com isso, eu começo a comer, eu não consigo parar. Como você vai parar de comer um alimento que o seu ingrediente ativa o seu cérebro e te faz buscar mais dele? Come uma fileirinha de chocolate ao leite e fala, não, vou comer só uma fileira. A gente não consegue. E, Dani, e a fala de que o açúcar é tão viciante quanto a cocaína, essa fala é verdadeira? Faz sentido? Então, faz sentido. É porque tem um estudo com ratinhos, onde eles foram expostos, né, ao açúcar e à cocaína. E o ratinho ele teve um comportamento, né, mais importante com relação à busca pelo açúcar do que pela cocaína até. Existem alguns viés, algumas questões que precisam ser detalhadas nesse estudo, que aí trazem essa ideia de que não é bem assim, mas eu brinco, eu costumo dizer com o meu paciente que eu percebo que está nesse ciclo vicioso do açúcar, né? Para você, é como se fosse um vício? Ninguém considera que é um vício, né? Para você, se você tem 1 ano que eles fizeram uma reunião internacional para tentar decidir se existia vício por
comida ou não. E aí tinha os que defendiam que era um vício e tinha os que defendiam que não era um vício. Não chegaram à conclusão, não conseguiram bater o martelo. Mas o que eu sempre falo para o meu paciente é, para você é difícil? É um comportamento que você tenta evitar e não consegue? Você se sente preso? Você se sente completamente dominado por esse alimento? Não importa qual nome tem, não importa se para uma pessoa dá certo comer só um pouquinho, o que importa é para você. Se para você esse alimento tira o seu controle e te faz fazer o que você não quer fazer e depois você se sente culpada e numa situação onde você gostaria de ter o controle e não tem, não importa se o nome é vício em açúcar, se o nome é vício em comida. Para você é um alimento que não faz bem. Sim. Ele tira o seu controle. Teria muito a ver também com a liberação de dopamina, né? Que tanto açúcar quanto a cocaína liberam dopamina. E não só dopamina, a gente já sabe que tem outros neurotransmissores, então é uma relação muito mais complexa do que simplesmente ativação, porque essa questão da dopamina seria ativação do sistema de recompensa, né, que a dopamina seria liberada e daria essa motivação para continuar comendo e você não consegue sair daquele círculo vicioso. Então existe sim essa relação. O açúcar, ele ativa as nossas papilas gustativas em fração de segundos, né? A própria cocaína, para ativar as regiões do cérebro, ela demora mais que o açúcar, porque a via de ingestão da cocaína, que é inalatória, ela demora mais do que o que o açúcar ativa nas papilas gustativas e vai ativar lá no nosso cérebro. Então, assim, existem vários fatores que levam a crer que existe o componente de adição, de vício, e existem outros componentes que dizem que não. Então, essa questão, ela não existe, não bateram um martelo para dizer se é ou não um vício. Sim. Muita gente fala que sim, muita gente que fala que não. Eu vejo que quem trabalha com nutrição comportamental adora falar que não é vício, mas a pessoa, ela se comporta como um viciado. Sim. E quem trabalha na nutrição clínica e precisa tirar o açúcar por questões de saúde, tenta tirar e acaba aceitando que é um vício, porque tem um comportamento de abstinência, tem um comportamento muito semelhante a quem tenta parar com o vício. Sim. Dani, você está fazendo uma pós-graduação no Albert Einstein, nutrição e câncer, né? Na verdade, a minha pós-graduação é só em oncologia. Sim. Eu busquei a oncologia, a pós-graduação em oncologia, por quê? Porque eu já estou trabalhando com pacientes oncológicos e eu me senti na necessidade de estar mais informada, bem informada sobre oncologia. Eu pretendo fazer outras especializações, né, na área de nutrição, mas essa primeira é na oncologia mesmo. Eu estou compreendendo, entendendo mais o câncer, desde as bases, né, aonde começa, até todos os tratamentos que estão disponíveis e quais as consequências desses tratamentos no estado nutricional, né, quais são os riscos de cada tratamento, quando a gente pensa em estado nutricional. Então, o meu objetivo... E o que você consegue falar para a gente já sobre a alimentação e câncer? O que implica a alimentação no desenvolvimento de câncer? Então, você sabe que de 90% a 95% dos cânceres tem relação com o estilo de vida. Quando a gente fala estilo de vida, a gente está excluindo a genética, né? Porque tem câncer que é genético mesmo, não tem jeito. Tem alguma alteração ali que vai em genes ou deleção de parte de cromossomo que realmente vai te deixar muito mais propício a ter um câncer. Mas isso significa 5 a 10%. Eu vou te dizer que está mais para 5 do que para 10. Sim. Os outros cânceres são de estilo de vida. Estilo de vida é alimentação, sono, estresse, cigarro, poluentes, contaminantes, agrotóxicos, álcool,
exatamente. E todos os contaminantes, né? Então, desde bisfenol, amálgama dentária, né? Infecções dentárias que geram a produção de toxinas no nosso corpo, que também tem relação com câncer. Hoje a gente fala muito da contaminação eletromagnética, então a gente tem aí, né, a tecnologia trouxe muita coisa boa, mas a gente não sabe até quando isso pode estar nos prejudicando. Sim. A gente sabe que os cânceres de cérebro mesmo, né, aumentaram muito em crianças, e a gente tem estudos dizendo que essa relação seja muito grande pelo uso de celular e pelo presente dessas correntes eletromagnéticas. Mas assim, a alimentação, existem alimentos, comidas que são consideradas cancerígenas? Ah, muitas. Nossa, vamos Existem evitar. muitas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com alimentos específicos. Então, por exemplo, existem alimentos que eles têm componentes, né, que podem estimular, né, o desenvolvimento do câncer. Então, a carne vermelha, ela não tem essa relação direta. Não a carne vermelha. A carne vermelha processada, né? E o que é a carne vermelha processada? É uma carne que eles colocam nitrito, nitrato, que são conservantes, ou outras substâncias, né? A gente sabe que hoje em dia o que mais tem é aditivo químico, outras substâncias que vão ter essa relação de alguma forma com o desenvolvimento do câncer. Então, podem estar promovendo aí o aparecimento do câncer. Então, isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas, elas acreditam que a carne vermelha causa câncer. E eles não entendem que não é a carne vermelha, é a carne vermelha processada, por causa dos aditivos que são adicionados. E o churrasco, quando pinga gordurinha lá no exatamente, carvão. ou pelo processamento. Agora, se você faz uma carne cozida, né, não tem problema. A carne vermelha não vai ter esse papel aí no surgimento do câncer. Maravilha, gente, porque eu amo carne, bom demais saber. Aí a gente fica mais tranquila. Dani, a gente ficaria aqui horas conversando. Eu quero te convidar para voltar mais vezes, porque assim, tem muita coisa para falar e é uma pena a gente não ter mais tempo. Gostaria muito de te agradecer, para mim é uma honra enorme. Tá? Obrigada, E fala pra gente aqui um pouquinho de você, onde que você está atendendo, acho que você já falou no início, né? Se você quiser reforçar, passar o seu Instagram para as pessoas começarem a te seguir. Bom, hoje eu estou atendendo presencialmente em Belo Horizonte, mas daqui a uns meses eu já estou atendendo em São Paulo também. Já fui convidada para atender numa clínica de saúde da mulher, que é o foco que eu estou buscando agora mesmo, em São Paulo. Vai ser bem bacana, lá no Morumbi. Mas online eu atendo o Brasil e o mundo inteiro. Então hoje o foco mesmo do meu atendimento é o atendimento online. Então estou morando em São Paulo, mas venho para Belo Horizonte 1 ou 2 vezes por mês para atendimento presencial dos meus pacientes que eu acompanho aqui. Não vou deixar de atender, eu atendo na The Clinic. A clínica que eu atendo aqui é a The Clinic. Então lá eu atendo com outros profissionais maravilhosos, né? Então continuo aqui, mas crescendo também lá para São Paulo. E o Instagram é @Daniela Godoy Nutri, Godoy Vou deixar com aqui Y. anotado, gente. Então, Dani, muito obrigada. Quero agradecer Obrigada vocês também que ficaram aqui até o final. Continue assistindo os nossos podcasts, Pode Chá Comigo. A gente acabou não falando do chá, mas a Dani volta depois de uma outra vez para a gente falar do chá, porque tem muita coisa, gente. Obrigada e até o nosso Pode Chá Comigo.